Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Nós chegamos aqui para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos aprender sobre as partes das plantas. Nós já aprendemos que as plantas elas são muito importantes para a nossa vida, né? Ela nos auxilia fornecendo alimento, né? Purificando o ar, né? Deixando o ar mais limpinho para a gente respirar. E hoje nós vamos entender a função de cada parte da planta, tá bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a raiz e o caule, beleza? Nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre elas. Então vamos lá? Vamos pegar nosso livro na página 179. Vai estar mostrando para vocês aqui um pouco sobre a vida numa comunidade indígena, beleza? Então, nessa comunidade, as casas elas são construídas com madeira do tronco de árvores e são cobertas por folhas. Olha aqui a moradia, tá? Construída com tronco de árvores e coberta por folhas. Nessa comunidade também, os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto de urucum. Esse corante é utilizado para a pintura do corpo. Olha só. Eles extraem uma semente e dessa semente eles utilizam a cor dessa semente para fazer pinturas no corpo. Estão vendo? Beleza? Essa comunidade também, as mulheres fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser utilizada para o preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. Olha, aqui as mulheres estão preparando uma farinha de mandioca para fazer um alimento. O açaí é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Ó, aqui a família de Ceci comendo açaí, que é uma fruta que gera emprego, né? Porque eles plantam e colhem e vendem o açaí. Então é daí que a família da Ceci tira o sustento, a partir do açaí, tá bom? A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas, mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas plantas em seu cotidiano. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a raiz, como a tia falou. Na comunidade em que Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha alguns importantes papéis. Veja, a raiz ela serve para fixar a planta no solo, na terra. Vocês estão vendo essas como se fossem umas veiazinhas? Então, é a raiz, ela serve para fixar a planta no solo, tá bom? Na terra. É ela que mantém a plantinha grudada no chão. É a raiz, beleza? Vamos lá. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem a água e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para outras partes das plantas. Quando a raiz está fixada aqui no solo, tá aqui ó, grudadinha no solo, essa raiz ela vai absorver toda a água e todo o alimento que a planta precisa. Então, ela vai como se fosse sugar do solo a água e os nutrientes e vai levar para as plantas, beleza? Vamos lá. As raízes podem ser de diferentes tipos e apesar de diferentes formatos, veja a seguir. Aqui nós temos as raízes subterrâneas, que são aquelas que ficam no solo, grudadinha no solo. As raízes aquáticas ficam dentro da água, como as raízes do aguapé. Nós temos as raízes aquáticas, as raízes subterrâneas que ficam na terra, as raízes aquáticas que ficam na água
e nas plantas como raízes aéreas, pelo menos parte delas fica acima do solo, como nos manguezais. E nós temos aqui também as raízes aéreas, que a gente consegue ver, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o caule, ó. Caule, que é essa parte aqui da planta. Nós também chamamos de tronco, tá bom? Caule. As pessoas da comunidade em que se vive utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Veja a seguir: transporte e distribuição. O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Sustentação. O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. Então, o caule, essa parte aqui da planta, ele tem um papel muito importante. Ele sustenta, ele deixa a planta em pé, né? Não deixa ela ficar envergando, não deixa ela ficar caindo. Ele deixa a planta em pé e é responsável também por levar o alimento e a água que a plantinha retira daqui, ó, da raiz. A raiz absorve a água e os nutrientes do solo e o caule leva até as folhas, flores, até os frutos, beleza? Então, o caule ele é responsável pela sustentação, deixar a plantinha em pé e por levar os nutrientes e a água que a raiz absorve do solo, beleza? Vamos lá agora. Vamos conhecer alguns caules. Nós vamos conhecer os caules aéreos, que são esses aqui, olha, que a gente consegue ver, tá vendo? Que mantém a plantinha em pé. Os caules aquáticos se desenvolvem dentro da água, como o caule da Vitória Régia. Olha aqui, ó, estão vendo o caule da Vitória Régia dentro da água? E os caules subterrâneos, que são aqueles que ficam dentro do solo, beleza? Vamos para nossa atividade, na página 183, beleza? Número 1. Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado. Aqui, ó, ela está colhendo as margaridas no jardim. Letra A. Que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Aqui, a Daniela, ela está segurando a raiz ou o caule? Muito bem, ela está segurando o caule, tá bom? Número 2. Resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente ao exemplo do alimento que ela se refere. Vamos lá. Vamos fazer junto com a tia. Ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutrientes. Quem é que fixa a planta no ambiente, no solo? É a raiz. Então, vamos ligar aqui, ó, raiz, beleza? Ó, raiz. Ajuda a transportar e distribuir substâncias pela planta. Além disso, sustenta outras partes, como as folhas. Quem é que leva, né, os nutrientes que a raiz absorveu e leva para o restante das plantas? É o caule, beleza? Ele também mantém a plantinha em pé, dá sustentação. Então, aqui nós vamos ligar, ó. O palmito, nós consumimos o quê? O caule, beleza? Vai ligar aqui, palmito vai ligar caule. E a mandioca, ela é o quê? Uma raiz, vai ligar, tá bom? Aqui, número 3, na página 184. Lorena adicionou em algumas gotas de corante azul um copo com água. Em seguida, ela colocou um cravo branco com a parte do caule mergulhado na mistura. Olha só a experiência que ela está fazendo. O cravo permaneceu na água com corante por 8 horas. Veja abaixo o resultado do experimento. Início do experimento após 8 horas. Beleza? O que está acontecendo com ele? Vamos tentar entender.
O que aconteceu com a flor do cravo após 8 horas? Ó, aqui ela tá bem branquinha, vocês estão vendo? Aqui ela tá começando a mudar de cor, né? Então, na letra A, nós vamos escrever, ela mudou de cor, tá bom? Ela ficou que cor? Ela tá ficando que cor? Meio azul, né? Meio azulada, beleza? Letra B, explique por que ocorreu o resultado observado, após 8 horas de experimento. Vamos lá. O que aconteceu? O caule transportou água para a flor. E a cor da água, que cor? Azul, não é? Então, ele transportou para a flor o que? A água de cor azul, beleza? Escrevam da forma que vocês entenderam com as palavras de vocês, tá bom? Do jeitinho que vocês entenderam. Vamos lá, letra C. Em sua opinião, a flor irá continuar seu desenvolvimento se for mantida no copo com água e corante? O que vocês acham? Vocês acham que a florzinha vai continuar viva, mantida aqui dentro do copo com água e esse corante? Então, respondam aí que quando a gente voltar para a escola, a tia vai ler cada resposta, tá bom? Essa foi nossa aula de ciências. Qualquer dúvida, só mandar para a tia, que a tia ajuda vocês, esclarece vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.